Olha, o Tribunal de Contas da União recomendou a aprovação com ressalvas dos gastos do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Apesar do relator do processo, o ministro Bruno Dantas, apontar 7 irregularidades, 6 improbidades e uma distorção, o voto orientou pela aprovação das contas. E é o ministro Bruno Dantas que gentilmente nos atende agora para falar mais sobre isso. Ministro, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, o ministro, passado já um tempo dessa aprovação que foi feita na semana passada, eu pergunto, mesmo com alguns itens irregulares, por que o senhor definiu ou decidiu pela aprovação das contas no geral? O julgamento das contas do presidente da República tem uma característica diferente da prestação de contas de outros gestores da administração. Por quê? O presidente da República não ordena despesa. Isso significa que ele não assina pagamentos, ele não assina contratos, ele não assina licitações. Portanto, a avaliação da gestão do presidente é uma macroavaliação. É o funcionamento dos ministérios, é o funcionamento das estatais, o funcionamento de toda a máquina do governo federal. E nesse sentido, nós identificamos algumas irregularidades em órgãos específicos do governo, mas nada que comprometesse a macrogestão do governo federal. E por isso nós fizemos as ressalvas necessárias, apontamos as irregularidades, mas recomendamos a aprovação. E com as irregularidades sendo apontadas, o que acontece a partir de agora? Porque, no caso, são as contas do ano passado. O Palácio do Planalto pode ter alguma penalização em relação a isso? Qual que é o procedimento a partir de agora? O TCU funciona, no caso das contas do presidente da República, como o órgão técnico que emite parecer para que o Congresso julgue essas contas. O Congresso recebe esse parecer e é ele que julga, aprovando ou reprovando as contas do presidente da República. Isso não significa, no entanto, que os gestores daqueles órgãos que praticaram as irregularidades não serão punidos pelas falhas que foram identificadas. Por exemplo, nós identificamos aí uma falha de uma irregularidade de aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais no INSS, que operou sem cobertura orçamentária nos últimos dias de 2019, e essa cobertura foi feita apenas nos primeiros dias de 2020, portanto, um gasto sem previsão orçamentária. É possível que haja alguma punição para esses gestores do Ministério da Economia que deixaram de fazer os aportes necessários. Uma outra irregularidade também foi a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas com organismos internacionais. Isso também deu quase R$ 1,5 bilhão de reais. Então, nós temos processos específicos para cada uma dessas irregularidades, mas, de novo, elas foram apontadas nas contas do presidente porque atingiram um valor que justificava esse apontamento, mas dentro de uma macrogestão da Presidência da República, isso não impactou o suficiente para recomendar a rejeição, o que não significa que os gestores específicos de cada uma dessas áreas não será responsabilizado pelo TCU. Ministro Bruno Dantas pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. Ministro, bom dia. Recentemente o TCU anunciou que vai investigar os gastos do cartão corporativo do presidente da República. Eu queria mais informações, detalhes sobre essa investigação. Quais são os procedimentos que vocês vão adotar? Fiscalizar qualquer gasto público é o papel constitucional do TCU. E não seria diferente com os gastos de cartão corporativo, seja de que autoridade for, e isso inclui o presidente da República. Naturalmente que, por envolver questões de segurança do presidente, o que, de certa forma, envolve o próprio conceito de segurança nacional, existem alguns protocolos para manter em sigilo as despesas relativas à própria segurança do presidente. Mas isso não é uma novidade. Nós já fizemos essa fiscalização de cartões corporativos da Presidência da República. Desde 2006 nós já temos auditorias. Tivemos algumas representações que chegaram de parlamentares
e o relator, ministro Vital do Rego, decidiu levar ao plenário na semana passada e foi aprovada essa auditoria nos gastos. Nós temos alguns protocolos a seguir, que, como eu disse, que garantem o sigilo das informações relativas à segurança do presidente, mas é uma fiscalização de um gasto como outro qualquer. Agora, Rodrigo Constantino, a sua pergunta. Bom dia, ministro. A pergunta que eu lhe faço é em relação à mudança de gestão. Foi a primeira conta que foi avaliada do atual governo. Como é que se compara isso aos governos anteriores em termos de transparência, em termos dos gastos que chamaram a atenção com potencial de irregularidade? Eu queria que você traçasse aí para o nosso ouvinte uma base de comparação em relação às gestões anteriores. Bom dia, Rodrigo. Ótima pergunta. O TCU vem, ano após ano, aperfeiçoando os seus instrumentos de fiscalização. Para você ter uma ideia, em 2011, 2012, nós participamos de uma capacitação em auditoria financeira com países da OCDE, em revisão entre pares, e conseguimos capacitar os nossos auditores com aquelas práticas que são as melhores do mundo. Não por outra razão, o Brasil hoje é o vice-presidente do organismo internacional vinculado à ONU, que congrega todos os tribunais de contas de 196 países, e vamos assumir a presidência em 2022, pelo reconhecimento da qualidade das auditorias que vemos fazendo. Então, de 2012 para cá, nós estamos refinando os nossos instrumentos e identificando mais e mais os pontos de aperfeiçoamento. Tivemos o caso clássico, em 2015, quando nós julgamos as contas de 2014, identificamos um comprometimento quase que completo das finanças públicas naquele ano do governo Dilma Rousseff e rejeitamos as contas tanto de 2014 quanto de 2015, porque entendíamos que havia um comprometimento de toda a gestão. Veja que o episódio das pedaladas fiscais envolveu uma série de instituições do Estado. Eu cito algumas: Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Agricultura. Todos estavam, de alguma forma, enredados numa orquestração para maquiar as contas públicas, para esconder a real situação econômica do país e a capacidade de pagamento do Brasil. Depois disso, quando assume o presidente Michel Temer, houve um esforço muito grande para, primeiro, despedalar aquelas despesas que estavam transferidas para os bancos públicos contra o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente Michel Temer, embora tenha promovido alguns avanços importantes, ele falhou em algo que o TCU já vinha, na verdade, duas coisas que o TCU vinha apontando com muita insistência como problemáticas. Primeiro delas, não havia qualquer possibilidade de auditoria da Receita Federal. Portanto, o Brasil era o único país do mundo que fiscalizava somente a despesa e não fiscalizava a receita, não é? Quais são os recursos que ingressam nos caixas do governo. Isso gerou um impasse entre o tribunal e a Receita Federal. Nós avisamos ao governo que, se persistisse aquela situação, nós iríamos recomendar a rejeição das contas por essa razão. E quando assume o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, na equipe econômica, isso felizmente foi solucionado, e no final do ano passado o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto determinando que a Receita Federal compartilhasse informações para a auditoria do TCU. O segundo ponto que o presidente Michel Temer não conseguiu implementar, e que era um foco da atenção do TCU, era um número absurdo no Brasil de isenções tributárias. Só para você ter uma ideia, sim, nós temos hoje algo como 350 bilhões de reais por ano em renúncias fiscais.
receita bruta, e isso significa 5% do nosso PIB. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. São setores da nossa economia que abocanham, por força de lobbies, parcelas do nosso orçamento e deixam para o restante da população pagar a conta por eles. Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, boa semana. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes.